Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Jesus vem nos ensinar um grau de amor mais elevado do que os antigos ensinavam. Veja o que diz o evangelho. Versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso foi o ensinamento dos antigos, lá no Antigo Testamento. Porém, Jesus diz no versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornarei filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele, Deus, faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Então, Deus aqui, por meio do seu Filho Jesus, vem nos ensinar algo que não é a hipocrisia farisaica, por exemplo, que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pelo contrário, Jesus está dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, assim como o próprio Jesus fez no alto da cruz. Jesus, no alto da cruz, quando estava sendo morto, olhou para os seus algozes, os romanos que o crucificavam, e disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso também se estendeu para os fariseus que haviam entregado Jesus à morte. Jesus ama os seus inimigos e ora por aqueles que o perseguem. O Pai faz chover tanto para quem é bom como para quem é mau. E Jesus diz que se nós fizermos isso, amarmos os nossos inimigos, nós iremos nos tornar verdadeiramente filhos de Deus. Tal Pai, tal Filho. Se o Pai ama a todos indiscriminadamente, mesmo o mais vil pecador é amado por Deus. Mesmo o pior dos pecadores é amado por Deus. E Ele nos ensina também a amar. É difícil, meu irmão, é difícil. Às vezes a gente não consegue nem pensar nessa possibilidade. Mas veja o que Jesus vai dizer no versículo 46. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Ele está dizendo, se nós amarmos somente quem nos ama, que recompensa nós vamos ter? Porque amamos quem nos ama. Qualquer pessoa ama, ama aquele que o ama. Qualquer pessoa que é amada vai retribuir o amor. Mas Jesus continua dizendo. Ele diz, com efeito, versículo 46 ainda, com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os pecadores a mesma coisa? Ele diz, e se cumprimentais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Jesus está dizendo, se você cumprimenta somente aquele que é do seu meio, aquele que é do seu meio religioso, aquele que é das suas amizades, se você cumprimenta, se você, por exemplo, o cristão, se o cristão dar a paz somente a quem é do meio da sua religião, Jesus está dizendo, o que vocês estão fazendo demais? Qualquer pessoa faz isso, cumprimentar quem é do seu grupo, quem é do seu meio. Por isso, Jesus diz, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Meus irmãos, até os piores pecadores, quando eles se encontram, eles se cumprimentam. Por isso Jesus diz que nós devemos cumprimentar aqueles que não são do nosso meio. Os nossos familiares, temos que ir além. Os nossos amigos, temos que ir além. E desejar o quê?
Temos que desejar de fato a paz. Jesus mesmo disse aos seus discípulos, quando enviou os discípulos em missão: quando vocês saírem em missão, na casa que vocês entrar, cumprimente, saúde com a paz do Senhor. Se ali mora um amigo da paz, a paz repousará sobre ele. Se ele rejeitar, a paz retornará para vocês. Então, Jesus diz, se nós fizermos isso que o Evangelho nos ensina hoje, Jesus diz que nós seremos filhos de Deus. Porque no versículo 48 ele vai dizer: portanto, deveis ser perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. A perfeição não consiste em amar quem nos ama. A perfeição consiste em amar os nossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Por isso, eu faço o convite a você hoje. Pense na pessoa que você acredita que já demonstrou diversas formas que é seu inimigo. Pense nessa pessoa. Agora comece a pedir a Deus a graça de amar essa pessoa. Não é bajular, não é estar de beijinhos e abracinhos com essa pessoa. É amar essa pessoa, mesmo que você nem fale com ela. Mas peça a Deus a graça de amar essa pessoa e comece a orar por ela, para você ver se você e ela não vão se tornar pessoas diferentes. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.